Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 18 de novembro de 2013. Mensalão. STF pede análise de prisão domiciliar de José Genuíno. O ex-presidente do PT se entregou na sexta-feira na sede da Polícia Federal em São Paulo. Depois foi transferido para o presídio da Papuda, em Brasília. Ele foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto. Genuíno passou mal nos últimos dias com crises de pressão alta. A defesa pede que ele cumpra a prisão domiciliar por motivos de saúde. O presidente do STF, Joaquim Barbosa, enviou um pedido à Procuradoria-Geral da República para que Genuíno cumpra a pena em casa. O pedido será analisado pelo procurador Rodrigo Janot e o STF deve expedir outros mandados de prisão contra condenados que ainda estão soltos, caso do delator do esquema, Roberto Jefferson, do PTB. Estradas paulistas têm 16 mortes no feriado da Proclamação da República. A informação é do balanço da Polícia Rodoviária Estadual. De acordo com o balanço, foram 1.021 acidentes nas estradas estaduais paulistas de 2 da tarde de quinta-feira até 11h59 da noite de domingo. 16 pessoas morreram. A Polícia Rodoviária considera o número de acidentes 32% maior que o registrado no feriado de 2012, quando ocorreram 774 colisões. Em 2012, porém, o feriado caiu em uma quinta-feira. Segundo a estimativa da CT, 1.300.000 veículos deixaram a capital paulista neste feriado com destino às regiões litorâneas e interior do estado. Na quinta-feira, véspera do feriado, a cidade registrou o recorde histórico de congestionamento, 309 quilômetros. E balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal mostra que 101 pessoas morreram nas rodovias federais do país durante o feriado prolongado da Proclamação da República. Foram registrados 2.269 acidentes. CT implanta faixa de ônibus na Avenida Sumaré, na zona oeste da capital. A faixa começou a funcionar hoje pela manhã. No entanto, a motofaixa da via não foi desativada. A Prefeitura havia anunciado na semana passada que a faixa para as motos seria desativada para dar lugar à destinada aos ônibus. A faixa para coletivos tem quase 4 quilômetros e passa pelas avenidas Antártica, Sumaré, Paulo VI e Henrique Schaumann. Com isso, os motociclistas continuavam utilizando a motofaixa e os motoristas circulavam em apenas 2 pistas. Nessa nova faixa, os ônibus circularão de segunda a sexta, das 6 da manhã às 8 da noite e aos sábados, das 6 da manhã às 2 da tarde. Em nota, a CT afirma que o trabalho de remoção da motofaixa nas avenidas Sumaré e Paulo VI foi prejudicado por causa das chuvas de ontem. Ainda segundo o texto, uma equipe de sinalização está executando este serviço hoje em caráter de urgência. As placas de sinalização que regulamentam a motofaixa foram removidas de manhã. Após 2 incêndios no final de semana, a ponte Estaiadinha, na Marginal Tietê, interditada por tempo indeterminado. Os incêndios aconteceram no final de semana embaixo da ponte Orestes Quercia, conhecida como Estaiadinha. Hoje, engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana de São Paulo constataram danos em cabos de sustentação e suportes que travam os feixes de aço debaixo da pista. As causas dos incêndios, que aconteceram durante a retirada de famílias e a reintegração de posse do terreno, ainda não foram esclarecidas. Bandido tenta explodir caixa eletrônico e morre. Um outro assaltante ficou ferido. O caso aconteceu no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O crime aconteceu neste mercado por volta de 3 horas da manhã. Um homem morreu e outro ficou ferido e foi levado ao hospital durante uma tentativa de explosão do caixa eletrônico que fica dentro do estabelecimento. De acordo com a Polícia Militar, os 2 criminosos calcularam mal o tempo de detonação da dinamite que explodiu rapidamente. O caso foi registrado no Distrito Policial de número 47, que fica aqui mesmo no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Mônica, encontrada em Guarulhos, na Grande São Paulo, é colocada na Avenida Paulista. A estátua foi colocada em frente ao Conjunto Nacional. A escultura havia sido furtada na madrugada do último dia 8, na rua Oscar Freire, nos Jardins, e foi encontrada pela Polícia Militar após denúncia anônima na quinta-feira, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Essa é uma das 50 esculturas espalhadas por vias da capital paulista para celebrar os 50 anos da personagem mais famosa de Maurício de Souza.
Educação, adolescentes internados na Fundação Casa Antiga FEBEM estão se preparando para prestar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. 838 adolescentes das 121 unidades da Fundação Casa no estado de São Paulo vão fazer o Enem este ano. Só nesta unidade aqui em Franco da Rocha foram 23 inscrições, bem acima do ano passado. Diretora, qual que é a importância, dos internos poderem participar, estudar e fazerem as provas do Enem? É muito importante porque eles fazem parte da sociedade, eles estão num momento peculiar, mas eles têm a integração, Os professores vêm até a fundação para dar aula, então eles têm um conteúdo, eles têm condição de fazer parte do ensino e eles têm condição de fazer a prova do Enem e a expectativa deles terem um futuro e que, através do trabalho, através do ensino, eles possam conseguir aquilo que eles almejam. Como que as provas vão ser realizadas aqui mesmo, dentro da fundação, e a partir de que dia? A partir do dia 3 e 4 de dezembro, vão ser feitas aqui para os meninos que ainda estiverem aqui, porque muitos que foram inscritos já receberam a liberdade e vão retornar, foram comunicados e incentivados a voltar para poder fazer a prova aqui no centro. Saúde. Na segunda fase do Mais Médicos, profissionais estrangeiros começam a ter aulas de português e também aprendem sobre o funcionamento do SUS. Tem início hoje, aqui no centro de São Paulo, a etapa de acolhimento e avaliação dos médicos cubanos que vieram participar da segunda fase do programa Mais Médicos. Aqui são 300 profissionais que nas próximas 3 semanas terão aulas de língua portuguesa e saúde pública brasileira. Depois disso, eles passam por uma avaliação. Os aprovados serão distribuídos. São 216 vagas em todo o estado de São Paulo. Na aula inaugural vai participar o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O programa Mais Médicos do governo federal foi lançado no dia 8 de julho. Até o final de 2013, já terá recebido 6,6 mil profissionais que vão trabalhar em todo o país. A semana começa abafada e com sol fraco aqui na capital paulista. Amanhã o sol brilha com mais força, mas a chuva não está descartada. Vamos aos detalhes da previsão para São Paulo com Luciana Magalhães. A terça-feira será de temperatura em elevação e chuva aqui no estado. O tempo fica aberto, faz sol e a temperatura aumenta, mas o calor e a umidade provocam pancadas de chuva a partir da tarde. No centro-oeste, máxima de 33 em Votuporanga. No centro-norte, máxima de 27 graus em Franca. E na faixa leste, máxima de 28 graus em São José dos Campos. Amanhã na capital, pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 29 graus. Na quarta-feira, a temperatura sobe para os 30 graus. E na quinta, a chuva aumenta com máxima de 29 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! Música. Zé Cabaleiro faz show amanhã em São Paulo. O músico se apresentará no Teatro Bradesco. Os ingressos custam entre R$40 e R$150. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta edição das 10. Até lá.